Hoje eu vou fazer um live com a Tereza Lima. E hoje, aproveitando esses filtros do Instagram novo, eu coloquei esses cílios postiços do Instagram. Aqui, ó, do Instagram. Ó, tirei os cílios postiços do Instagram. Então, sabe por quê? Queria dar um colorido nesses olhos meus. Então, eu tô com cílios postiços do Instagram. E agora eu tô esperando a Tereza Lima, porque a gente vai falar sobre medo, mentes com medo. E aí eu já trouxe essa dica aqui do livro da doutora Ana Beatriz. Deixa eu chamar a Tereza Lima aqui, pra gente não perder nem um minutinho. Tereza, chamando Tereza Lima. Então nós vamos falar hoje de mentes com medos. E aí vocês devem estar falando assim, você colocou cílios postiços? Não, o Instagram colocou pra mim, ó. Ó como é boa. Filtro do Instagram. Cássia, por que você colocou o Instagram, eita, por que você colocou esse cílios postiço? Porque eu não tenho coragem de colocar de verdade. Eu não tenho. Aqui, ó os cílios. Mas eu posso colocar aqui. Cadê Tereza Lima, gente? Ei, Teumã! Ei, amiga da Tereza! Tereza, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, gente? Chamar de novo a Tereza. Tereza! Cadê Tereza? Enviei 2 pedidos. Vamos ver se Tereza ela vem, gente. Então nós vamos fazer um live. Eu e doutora Tereza Lima. Doutora Tereza Lima vai falar sobre medo. Nós vamos conversar hoje até às 22 horas sobre medo. Nós vamos falar muita coisa sobre medo. E aí, meu Deus, cadê? Ah, chegou! Vai, doutora Tereza Lima, psicóloga. Compartilha aí, doutora Tereza. Eu já ia mostrar que eu trouxe o DSM, porque aqui na página, cadê? Enquanto ela não solicita, na página 189 fala, tudo isso aqui no DSM-5 fala de ansiedade. E aí hoje, cadê a doutora Tereza? Gente, cadê você, doutora Tereza? Divide aí, doutora Tereza. Pede para dividir aí. Deixa eu mandar outro pedido aqui. Cadê? Como é que manda? Tereza, mandar outro pedido. Só que eu acho, Tereza, que é você que tem que colocar. Tereza, eu tô brincando com os filtros aqui, ó, gente, ó, o filtro do... E aí, eu não tenho coragem de colocar, não tenho coragem de fazer nada no rosto, tenho medo. Mas aí o filtro do Instagram, fiquei com esse olhão. Pra que esse olhão? Pra ver melhor. Cadê, Tereza? Pede pra dividir. Ei, Rogério! Rogério, a gente não vai se ver esse período, né? Nós vamos fazer online. Que triste que eu fiquei, Rogério. Cássia, não está visível a solicitação. Ai, meu Deus do céu, não acredito, Tereza. Vou pedir de novo, Tereza. Pedi pela 3ª vez. Ai, que triste. Gente, né, Rogério? Também tô com muita saudade de você. Não tá visível a solicitação para dividir. Por quê? Por que não tá visível? Oi para todo mundo que tá pedindo oi. Cássia, querida, como eu faço para entrar? Vai naquele aviãozinho que tem. Primeiro tem uma interrogação, Tereza. Depois tem um aviãozinho, depois tem 2 carinhas. Aí clica no aviãozinho. Quando você clicar no aviãozinho, você vai pedir para dividir comigo. Aí eu aceito. Clica aí no aviãozinho. Tem o comentário, tem 2 interrogaçõezinhos. Não precisa. Então, Tereza, entra de novo. Estão falando para você entrar de novo. Sair e entrar de novo. Entra aí de novo, Tereza. Ai, Jesus. Nós já estamos perdendo 4 minutos, Tereza. Ei, Tatiana Menezes, amanhã é nosso grupo. Amanhã é sexta. Amanhã é sábado, né? Temos nossos encontros. Sábado você vai ter uma aula maravilhosa de narcisismo. Até o dia de hoje. Sabe por quê, gente? Eu botei cílios postiços. Olha aqui os cílios postiços. Cílios postiços do Instagram. Aí, só isso que eu botei, hein, gente? Não botei mais nada. Cadê, Tereza? Cadê você, Tereza? Ah, Tereza! Tereza! Achei Tereza! Pronto, agora a Tereza vai aparecer. Tereza Lima, psicóloga, terapeuta comportamental cognitivo. Tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Esse postiço do Instagram. Tá linda. Gente, eu já não aguento mais os passeios
da sala para o quarto, do quarto para a cozinha. Hoje outro. Tereza Lima. O Instagram dela é Psi Tereza Lima. Não, não, é tereza.lima.psicóloga. É o contrário. Você está me ouvindo bem? Eu tô Tá ótimo. Tô ótimo. Tereza é a pessoa mais doce que eu conheci na Argentina. A mais... Marcelo, acabamos de ter uma aula com o psicanalista Marcelo. Marcelo, botei cílios postiços, olha aqui. Então, Terezinha, querida, começa a falar... Eu já até disse do livro da doutora, da nossa querida, né? Aqui, bota o livro, o cílio sai, gente. Ó, cadê? Saiu o meu cílio. Aí, por que que... Da onde surge... Primeira pergunta que eu vou fazer para você, Tereza. De onde surge esse medo? Fala pra gente da onde surge esse medo. É excelente essa pergunta, né? Porque nós fomos criados assim. Nós fomos criados para sentir medo. Se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui, né? A humanidade não teria sobrevivido. Então, o medo, ele faz parte da nossa estrutura cerebral. Nós temos no nosso cérebro, inclusive uma bem específica que se chama amígdala, que não tem nada a ver com as amígdalas da garganta, e que ela detecta, ela ativa, né? Quando a gente está numa situação de risco. E tem toda uma circuitaria no nosso cérebro que favorece isso. Então, o medo é uma coisa boa, é uma coisa que é necessária, e se você é saudável, você é para sentir medo mesmo, né? O problema é quando esse medo passa do limite. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Por que esse medo passa do limite? O que é que está acontecendo? E o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Eu já vou fazer a segunda pergunta. Tá. Como pode perceber, Tereza, que o medo passou do limite? O que que a pessoa perceber e, de repente, a pessoa às vezes não percebe, mas a família percebe que algo saiu fora do normal. Tem até um caso real de uma pessoa que não tinha amígdala, que ela não tinha medo. Quando a gente não tem medo, a nossa não tem vida, medo. sabe? Como neurocientista também, a gente estuda muito a formação em neurociência, sobre neurociência, sobre essa mulher que ela não tinha amígdalo cerebral no sistema límbico, e aí ela tinha que ficar sempre vigiando. Ela vai atravessar a rua, ela não olha para os lados. Aí eu quero que você explique quando que a família pode ajudar e quando a pessoa pode se ajudar. Dá exemplos, conta aí pra gente, explica. O nosso cérebro, ele é feito para sentir medo, né? E também a ansiedade, que é a irmãzinha do medo. Vamos usar assim uma linguagem lúdica. A ansiedade e o medo, eles estão sobrepostos. Inclusive, é uma definição do próprio DSM-5, né? Que é o Manual de Psiquiatria. E isso aí. E eles andam atrelados. Então, assim, nós vamos fazer toda essa divisão aqui, que é uma divisão didática. Mas, na vida real, a gente vivendo, essas coisas se misturam um pouco. Então, assim, nós já sabemos que nós fomos criados, né? A natureza nos fez assim, Deus nos fez assim, como eu sou cristã, eu acredito em Deus. Deus nos fez assim, né? E nós temos essa defesa, né? Que ela é uma defesa que nos protege, né? Então, esse medo é bacana. Você vai, por exemplo, andar hoje numa cidade, com o contexto de violência urbana que nós temos. Então, é óbvio que você vai tomar alguns cuidados. É saudável isso. Então, esse medo vai te proteger, né? Você não vai sair aí sozinha, 3 horas da manhã, andando, caminhando numa cidade com violência urbana, né? Beleza. Mas quando você começa a sair, e você não quer sair de casa por conta da violência urbana, e você acha que tudo vai lhe afligir, tudo vai lhe atacar, a violência está ali, que você vai levar um tiro, aí a luzinha vermelha acende. Esse medo já passou do normal, né? Mas, assim, é bom que a gente entenda como é que separa o medo da ansiedade, tá? O medo é como se fosse a foto. O medo a gente sente medo de uma coisa real.
O medo saudável, o medo não patológico, ele é de uma coisa real. A gente olha, você vai na casa da sua amiga e ela tem um pitbull. Você vai almoçar lá e o pitbull tá solto. Você vai ficar com medo, é normal, né? Isso é normal. Agora, você começa a sair em outros lugares e você começa a achar que vai ter um pitbull também, isso não é normal. Tá entendendo a diferença? O medo tem um componente real. E o medo é como se fosse uma foto. Tá ali, aconteceu. Você toma um susto e tem toda aquela descarga neuroquímica, né? Que o medo provoca no corpo. Oi? Fala da descarga neuroquímica. Pode falar. A descarga, a amígdala, ela manda essa mensagem, tem toda uma circuitaria, né? Se a gente for entrar nisso, mas assim, a adrenalina, o cortisol, que é um hormônio do estresse, né? Então, eles descem e eles fazem com que seu corpo possa, porque na questão do medo, lembra que a gente conversou semana passada, né? O medo, ele provoca seu corpo, ele promove uma possibilidade de você fugir ou de você lutar, né? Então, é essa descarga neuroquímica que vai fazer com que você tenha as possibilidades de fazer isso. É uma defesa do seu corpo. É muito bom. Mas, aí, voltando à história do pitbull. Você vai na casa da sua amiga, aí, ali é um medo, é uma foto. Já a ansiedade, ela também, ela promove as mesmas condições ela promove as mesmas condições neuroquímicas no seu corpo de defesa. No entanto, ela não é uma foto. É como se ela fosse um filme. A ansiedade, ela fica ali, fazendo aquilo com você o tempo todo. No medo, você tem uma causa real. Na ansiedade, você não tem uma causa real. Você fica pensando nas possibilidades que podem acontecer. Se eu sair, pode ser que um cachorro me ataque. Se eu sair para fazer uma compra no final da tarde, pode ser que eu seja assaltada. Então, é toda uma ansiedade que é muito negativa. É essa a diferença do medo, da ansiedade e por que ela está tão exacerbada, né? Nos últimos tempos. Você já percebeu muito, né? Principalmente nesse momento, né, Tereza? Os nossos pacientes, eles, assim, quando eles procuram a gente devido ao medo, eles chegam tendo certeza absoluta que a doença Covid está batendo na porta dele. Está batendo na porta, já está dentro da casa. E aí ele começa, atendido muitas pessoas que têm falado, eu tô com Covid, já fui lá, fiz 3 exames, não deu, mas eu estou. Só que ele não tem sintoma. Esse é a ansiedade. É a ansiedade, Essa não é a fobia. A fobia é... Aí a gente vai falar de fobia, né? Porque a fobia ela é dividida. Tem 3 tipos que a gente pode... Três classificações que a gente pode falar aqui. Então, essa ansiedade, a ansiedade está muito grande, né? E eu acho que, assim, uma vez a gente estava conversando sobre modernidade líquida, não é, Cássia? Tem ali como... os livros lá em cima, deixa eu só levantar ali. Lá em cima tem os livros do Zygmunt, aquele azulzinho ali. Tem vários. Eu tenho um pêndulo com o Zygmunt Bauman também, que fala da psicanálise e o Zygmunt Bauman. Adoro o Zygmunt Bauman, esse sociólogo polonês que foi embora cedo demais. Esses autores maravilhosos vão embora cedo demais. Aí fala então, sobre a modernidade líquida. Pois os nossos avós enfrentaram guerras, né? A humanidade já enfrentou situações muito piores e esse autor ele separou a modernidade sólida da líquida, né? E na metade do século passado, uma transformação começou a acontecer no mundo, né? As relações ficaram mais fluidas. Por que ele chama líquida? Porque o líquido ele é fluido, ele evapora, né? E é assim que as relações estão hoje em dia. Então, essa questão favorece muito a ansiedade. E é isso que a gente está vivendo. E as pessoas... Ai,
Elas acreditam, ó, espirrou, as pessoas já acham que estão Saúde. com... E quem tem Covid não espirra. Olha que coisa Quem tem boa. rinite alérgica tem que avisar. O ar forte, aí hoje está frio aqui em Vitória, aí faz espirrar. Uhum. Tem nada a ver com Covid. Covid, na verdade, é outra coisa. E eu tenho uma amiga minha que dá até aula de neurociência no meu instituto. Ela é médica. Vivo pedindo a ela, Leila, doutora Leila Miguel. E ela falou, Cássia, ela trabalha no fronte de batalha. Ela trabalha lidando com medo. Algumas pessoas realmente estão com a doença, outras vão lá só com o medo imaginário, né? A ansiedade. Uhum. Fala, Cássia, é uma coisa que é real. Não é tão sério quanto as pessoas pensam. É sério, mas não é tão. Porque o grau de mortalidade é muito pequeno. E é aquela coisa, a pessoa tem que ter uma doença de base. Alguns Sim. lives que eu tenho feito, Tereza, eu tenho falado, até fevereiro, eu não poderia nunca fazer um vídeo, live, qualquer coisa, falando que a obesidade era doença. Que as pessoas entravam com uma fúria, falando como a obesidade é doença. Você é gordofóbica. E aí eu não esclareci. E aí as pessoas, essa vida líquida que o Zygmunt falou tanto, as pessoas elas preferem se enganando. Não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. E sabe uma coisa que eu costumo dizer nesse momento? Eu tô adorando ficar em casa, tá, Tereza? Eu tô adorando. Eu acho que até volta, quando eu penso que esse ano a gente vai ficar muito em casa, até criar a vacina, até imunizar a população, né? E eu falo assim, gente, eu acho que eu vou ter fobia de voltar a trabalhar. Porque eu gosto tanto de ficar em casa, trabalhar em casa, sabe? Eu tô gostando tanto de ir lá na piscina, porque eu moro em apartamento, mas vou na piscina, tomo os meus 15 minutos de sol. Assim, eu achei gostoso. Mas aí as pessoas falam, caramba, o que é isso? Mas para eu estar gostando agora, é porque previamente a minha mente não tinha as patologias. Hoje está surtando de tendo essas coisas que a gente atende, né? São as pessoas que tinham e não queriam tratar. Tanto que nós, psicólogas, a qualquer momento, a gente pode ser convocada para ajudar psicoterapicamente as pessoas que estão enfermas e não estão dando conta de lidar emocionalmente. Pela ansiedade. E a doutora, que é médica, ela também é psicanalista, ela é pediatra, ginecologia, várias outras coisas. Ela sempre fala, Cássia, como foi bom estudar psiquismo humano, porque ela era muito daquele paradigma biofísico, não, bioquímico. Sim. Porque hoje mudou, hoje a gente está com paradigma biofísico, que é a interdisciplinariedade, a gente trabalha em conjunto, todo mundo ajuda todo mundo. E por isso que Bolsonaro até fala muito de abrir as academias, mas com cuidado, tem que abrir com cuidado, muito cuidado, porque não pode botar muita gente juntas. Então, eu penso nisso, porque até malhar, até você fazer um exercício físico, até você subir e descer, eu moro no quinto andar, subir e descer, você produz as coisas favoráveis. E quando você começa a produzir, você diminui o grau de ansiedade. Sim. O exercício físico ajuda bastante. Aquela respiração do último live. Segura debaixo do abdômen. Vamos falar sobre ela ainda. Vamos falar de novo, né? Então é isso. Então, a modernidade. Já perguntaram que eu acho não que tem que... Tá partindo. Eu não te ouvi, legal. O Luiz perguntou, a fobia pode abrir porta para outras psicoses? Não. Sim, psicose não, mas comorbidades sim. Sim, comorbidade, mas psicose... Deixa eu explicar. Não, psicose não. O que é psicose? Por exemplo, quem tem psicose, deu vontade, você realiza. Você tem vontade de sair sem roupa na rua. Você não quer nem saber, você tira a roupa e vai. Isso é uma psicose. Eu acho que o que pode acontecer é uma pessoa já ter uma predisposição. E a fobia aparece. Sim. Né? E aparece a comorbidade com a psicose. Mas não foi a fobia que causou a psicose. Não. Fobia só causa sofrimento em você. Se a pessoa tiver uma predisposição genética, aí sim. Mas mesmo assim... Agora, ela causa outros tipos de comorbidade, não é a fobia. Por exemplo, a pessoa... Sim, a própria crise de pânico. A pessoa com fobia, ela pode desencadear uma crise de pânico.
E aí, todas as vezes, ela vai ficar com muito medo. É aquela história, o medo do medo, né? Ela pode desencadear, inclusive, a depressão também, como o toque desencadeia a depressão. Mas a psicose, eu acredito só se a pessoa tiver uma predisposição para ter, realmente. Quando eu fiz Então, terapia clínica familiar, eu aprendi uma coisa, eu fiz há muitos anos atrás, que falou assim, mesmo que a pessoa tenha lá o desoxirribonucleico, o DNA da psicose, de uma esquizofrenia, mas se ela não tiver nenhum evento estressor na vida dela, que é naquela fase de 20 a 30 anos, que geralmente a pessoa tem um surto esquizofrênico, que divide o cérebro, não é que divide, não, divide metaforicamente. Então, a pessoa, se ela for criar. Eu tenho um caso, James Fallon, que ele nasceu. Você já leu sobre James Fallon? Ai, não. Teresa, não. É porque ele nasceu com o cérebro do psicopata, do transtorno antissocial. Só Aham. que ele um lar maravilhoso, que a mãe teve 7 abortos antes dele, então amor muito, desejou. Ele nunca. O botão do transtorno de Que personalidade, lindo. nunca. Salvou, salvou. O amor salva. O amor salva. Então a gente Sem dúvida. não é. É muito claro isso na prática clínica da gente, não é? Um paciente que, se ele tiver que chegar com uma determinada questão, um determinado trauma, mas se ele recebeu amor, é impressionante o resultado psicoterápico, né? E é E aquilo a que falta. a neuroplasticidade, né, Tereza? Uhum. O cérebro é extremamente plástico. Mas volta para o assunto, senão eu tomo. Vou para outro caminho. Eu adoro fugir de assunto. Começa não, volta de novo. Não, então é importante, quando a gente fala de fobia, a fobia é justamente esse medo irracional. Porque o medo racional, o medo que você tem de um assaltante, de um pitbull, o medo do Covid, você está se cuidando, usa máscara, isso tudo é muito normal, gente. Isso faz parte, né, da nossa Constituição, né, para nos proteger. Mas quando esse medo passa a ficar irracional, aí a luz vermelha acende. Opa, está acontecendo alguma coisa, né? E é justamente o caso da fobia. A fobia, a gente divide a fobia, pode dividir em 3 condições. Existem as fobias específicas, a fobia social e a agorafobia. Agora de agora mesmo, aqui e agora fobia, A né? gente lembra que ele ficava na praça, na Ágora. Sim, sim, vem da Grécia, sim, isso mesmo, Cássia, perfeito. Muito bom. Esse termo é grego, vem da Grécia, né? Porque eles ficavam na praça discutindo e uma porção de gente lá, muitas pessoas, e era isso que acontecia. Então, assim, a fobia específica é aquela fobia que você tem um objeto, ou uma pessoa, ou uma situação, não é? Por exemplo, os fenômenos da natureza que causam fobias, né? Tempestade, raios, fobia de animais, aranha, barata, né? Rato, fobias, gato. Taruíra, uma moça que tinha medo de taruíra, Tereza. Aquele bichinho que fica na parede, parece um jacarezinho mirim. Ah, Taruíra. tá. Como é que vocês chamam? Taruíra. Você chama como? Taruíra. Ah, eu Largatixa. acho que aqui é lagartixa. Taruíra é porque, sei lá, É. taruíra também. Largatixa. Aham. É. A moça, Tereza, que eu atendi há muitos anos atrás, que ela tinha fobia específica de cobra. Ela não podia Aham. foto de cobra. Olha, Aham. nacional, né, Tereza? Não pode ver a foto, isso. Ela vê um sapato com couro de cobra, ela passa mal, né? Ela faz a associação. Então, assim, essa é a fobia específica. Essa fobia específica, ela é das fobias a mais tranquila para a gente tratar, né? No consultório, quando é muito tranquilo, a gente trabalha com dessensibilização. E depois eu vou falar um pouquinho, vou dar dicas para você fazer essa dessensibilização em casa também, tá? No finalzinho, a gente faz isso, a gente dá dicas e orientações. Mas ela é uma fobia que ela é muito séria, porque a gente tem relato de pessoas que chegam a desmaiar de medo, não é?
uma pessoa sai correndo, uma pessoa com medo de barata, o outro brincando, porque muitas pessoas não entendem o quão sério é a dor de quem tem uma fobia. É uma coisa muito séria, não é? E muito delicada. Então, tem um relato de uma pessoa que sai correndo atrás da outra e ela desmaiou, de fato, com medo, não é, do bicho. Então, essas são as fobias específicas. Medo de avião, medo... Tem outros medos. Medo de elevador, medo de lugares fechados, não é? A claustrofobia. E por aí vai. Na verdade, a Sociedade Americana de Psiquiatria, ela lista em torno de 500 tipos de fobias. Para você ver como são muitas, não é? Então, essas são as específicas. Tem a fobia social, que é aquele medo de socializar mesmo. A pessoa tem se for uma pessoa com a outra, eu e você aqui, se uma de nós duas tiver fobia social, então tá tudo bem, estamos nós duas. Mas quando chega um grupo, a pessoa se sente, ela começa a se sentir, né, na cabeça dela, observada, julgada. Ela pensa, o que é, veja, uma frase muito comum, o que é que essas pessoas estão pensando a meu respeito? Né? Ela fica extremamente segura. E essa fobia social, ela tem muito a ver também, uma coisa envolvida é a questão da autoestima. A autoestima dessas pessoas é muito comprometida. Essa é a fobia social. E a última, a agorafobia. Agorafobia, né? Que é... Pela, né? Porque falar direto a gente embola, né? Eu também. Embola, enrola a língua. Aí... falo fazendo separação. Então, a agorafobia, ela é aquele medo de você estar num lugar público e você passar mal e você não conseguir ser socorrido. É terrível também. Então, esses 3 tipos de fobia, elas trazem, sabe, muito parecido com o pânico, elas trazem a manifestação, os sintomas podem trazer, vai depender de cada pessoa para cada pessoa. Taquicardia, boca seca, tremor, náusea, tudo isso, a tontura, tudo isso vai acontecer nesses 3 tipos da fobia, né? E é muito triste quando a família não entende. Né? A família não apoia e diz que isso é bobagem, você não muda porque você não quer. E a pessoa está passando por esse sofrimento. Aliás, qualquer dor emocional é muito triste quando não existe o apoio, né, da família. Exatamente. E às vezes a pessoa ela não tem noção. Eu tenho uma paciente que está até aqui no grupo, está até assistindo a gente. Ela mora no 8º andar e ela tem claustrofobia. E ela não entra no elevador. Mas ela, graças a Deus, é muito amada pela família, a família dela entende. E a gente, na verdade, o amor cura tudo, né, Tereza? Sim. E O amor salva. Impressionante. Não é? Então, o que é que a gente pode falar mais, né? Esse medo irracional, quanto mais, é impressionante, mas quanto mais você, porque como ele traz toda essa questão física, não é? Esse desequilíbrio neuroquímico, ele acontece no corpo, então a pessoa começa a ter medo de passar mal. Então, a fobia, ela pode trazer muitos prejuízos para a vida de uma pessoa. Nós vemos casos assim de pessoas que não concluem a graduação com medo de defender a TCC, não concluem uma pós-graduação, não faz um mestrado, não consegue promoção no emprego porque ela não consegue falar, ela se sente julgada o tempo todo, ela se sente observada o tempo todo. Então, os prejuízos são inúmeros, inúmeros. A agorafobia e a fobia social, elas são conhecidas como fobias complexas. E isso tem a ver também com o que eu falei. As fobias específicas, elas são muito mais tranquilas, vamos dizer assim, para o tratamento psicoterápico. As fobias complexas, elas
geralmente envolvem, vamos falar agora das causas, né? Ela pode envolver questões traumáticas, né? Traumas complexos, da fase pré-verbal, tá? Geralmente as fobias elas são desenvolvidas na infância. Algumas na adolescência e um pouco menos no início da fase adulta. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa com mais de 30 anos desenvolver uma fobia. Então, por exemplo, pessoas com mais de 30 anos, nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento traumático, é um cenário traumático, é um trauma coletivo, né? Pessoas dessa idade, não faz sentido a gente falar nisso. A literatura científica não tem esse registro de pessoas que desenvolveram fobia. Se tiver, deve ser casos raríssimos, mas na infância se desenvolve muito. Então, como é que se desenvolve as fobias específicas na infância? Geralmente, prevalece duas formas. Uma forma é alguém da família ter fobia e a criança ficar ali convivendo com uma pessoa que tem aquela fobia. Não estou falando de genética. Eu estou falando da observação do sintoma. Oi? Aprende vendo, né? Sim, aprende vendo. Isso, não tem nada a ver com genética. Mas pode ser uma pessoa da família, pode ser uma pessoa que esteja no convívio ali muito grande e que essa outra pessoa... Eu tenho pacientes que professoras tinham medo de alguma coisa, eles acabam lembrando depois no processo. Você vê professoras, às vezes a gente pensa que é pai, mãe, mas professor. Professor. Inclusive, para quem fica no tempo integral, o professor é um cuidador, né, na verdade. Exatamente. Né? Então, assim, esse é um tipo da pessoa desenvolver. É uma das causas do desenvolvimento da fobia específica. Um outro que também são os traumas. Esses são muito significativos. Né? Então, assim, existem relatos, por exemplo, pessoa com muito medo de altura. Um medo irracional de altura. Mas nunca andou de avião. Não sobe em edifícios altos. E aí, na história de vida, porque nós pegamos toda... isso não é um caso... Não foi uma pessoa minha, é um caso clínico que autorizado a falar. Então, na história de vida dessa pessoa, ela teve um parto normal. A mãe teve um parto normal. E não deu tempo de chegar na sala de cirurgia. E ela ia caindo. A mãe no quarto, ela caindo, e a criança foi pega. Olha, ela teve coisa. A sensação de que ficou gravado. Despecar, ficou nas redes neurais, ficou gravado bonitinho lá no hipocampo, né? Então, a amígdala dela, existe essa memória traumática, né? Então, quando ela se depara com a altura, a amígdala imediatamente dispara a sensação nela de ameaça. Ela está em perigo. Né? Esse é um caso. Tem um caso que a criança ganhou pintinhos. Morava numa casa. Pinto. Uns pintinhos. Pintinho. Ganhou uns pintinhos. E criança, um pintinho pequenininho, aquela coisa, né? E aí, um dia de manhã, o pintinho era pequenininho ainda, ali de manhã, ela se levanta, tinha uns gatos na casa. Os gatos tinham acabado com os pintinhos. E ela ficou com fobia de gato. Meu Deus. Então existe essas duas causas, basicamente, são as causas mais que prevalecem, né? Na questão das fobias. Beleza. Aí vamos dar o exemplo de outra, que caiu no parto, ela ficou com fobia de altura. Aí ela vai ter um filho, uma filha. O filho não tem o trauma dela, mas ele aprende por repetição a desenvolver no cérebro o mesmo trauma.
essa coisa da neuroquímica é muito fantástica, né? Você vê, sim. ele não caiu em parto nenhum, mas ele vendo a mãe sempre tendo, ele vai ter as marcas cerebrais, neurocerebrais. Então, assim, é muito sério quando Aí você... a gente não sabe até onde vai também os neurônios espelho nessa história, Isso, não neurônio é? espelho. Porque ele Já está desse, se solidarizando ali com a mãe e aí ele adoece com a mãe, e acaba marcando também o cérebro né? dele, porque como É. terapia muda a Agora, marca cerebral. você me lembrou de um caso muito interessante, que existe uma pesquisa linda que foi feita há alguns anos atrás na Europa com os descendentes do pessoal do Holocausto, dos Oh, é verdade. judeus que moram na Europa, Eu né? vi. Então, Fantástico. essa pesquisa é linda e eles fizeram com uma amostra muito grande, ela é muito fidedigna. O que que é? Eles não viveram o Holocausto, mas eles têm as mesmas marcas. Tá na internet, no Google acadêmico. Então, nessa pesquisa, uma moça que fazia parte da amostra dessa pesquisa, ela tinha fobia de elefante. Veja, Europa não tem elefante, né? Elefante está na África, a não ser que você vá num circo na Europa, você vai ver um elefante, mas não tem. E ela tinha uma fobia desesperada de elefante. Ok. Aí ela, como psicólogo e psiquiatra gosta muito de desenho, né? Uma pessoa da equipe da pesquisa disse assim: desenha aqui esse elefante. E quando ela desenhou com os olhos assim grandes, ovais, grandes, uma tromba esquisita. E a pessoa que olhou fez: olha, isso não é elefante. Isso é a máscara de gás que os nazistas usavam lá no campo de concentração. Essa moça era neta de uma pessoa, de um senhor que conseguiu escapar, mas que via essa movimentação no campo de concentração, que tinha visto isso. Então, e assim, as pessoas, não, isso é impossível. Não, o trauma transgeracional é uma realidade, né? Tem pesquisas aí para comprovar. Então, o trauma transgeracional, ou seja, a fobia transgeracional. Ultrapassa as gerações, né, Isso, Tereza? a fobia proveniente do trauma, né? Então, agora, essa é a causa dos traumas, desculpa, já estou trocando, da fobia específica, a que nós falamos, os traumas ou a questão da absorção, né? Do medo do outro. E aí ele apreende esse medo. Os traumas, ou as fobias complexas, eu me animo para falar em trauma. Você já viu que tem aqui ato falho? Tem ato falho, não, você é maravilhosa. Pode até ter muito ato bom. falho, mas você é maravilhosa. Tá me dando medo, sabe por quê? Falta 20 minutos, são 21h40, falta 20 minutos. A gente vai ter que fazer a terceira live. Já se programa para a terceira. Tem que ser na primeira noite. Semana que vem eu já não tenho mais dia, eu trabalhar todos os dias. Junho então, a gente vai fazer live. A gente vai ter parte 2, parte 3, parte 4 e vai ter muita live. Então, as fobias complexas, a ciência ainda não identificou, mas pode ser que tenham questões genéticas, questões traumáticas também, tem todo um envolvimento aí nas pessoas que têm muita dificuldade, porque a gente podia fazer uma live, na verdade, a gente está falando de muitos assuntos, dando pinceladas, mas, por exemplo, a fobia social tem pano para as mangas, para a gente falar aqui. Próxima fobia. O toque, eu tenho me preocupado muito com o toque ultimamente. Vamos misturar principalmente nos jovens. Não. Eu sonho com uma live de toque. De todas as classificações da ansiedade. Próxima vai ser a gente vai fechar só na social. Muitas pessoas. E elas acham, às vezes, que é normal não gostar de Então, vamos também pensar em fazer uma de toque. Porque o que é que a gente observa? É engraçado, os jovens estão sendo muito acometidos. Então, e a parte do pensamento obsessivo está muito forte. Fechado. Então, na primeira semana de junho, nós vamos falar de transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de ansiedade generalizada. Fechada. Eu só vou ver o dia e te mando depois. Mas então, hoje... mas aí,
Oi, desculpa. Tem que acabar de fobia. Hoje Mas aí o que é que a gente viu desde o início? Que a fobia, ela vem do medo, é um medo irracional, que anda de mãozinha dada com quem? Com a ansiedade. Então, gente, tudo isso aqui, quem está por cima, né, quem está como pano de fundo dessa história toda, é a ansiedade. E o que é a ansiedade? E por que nós temos ansiedade? Né? A ansiedade é uma desconexão de nós mesmos conosco, com nós mesmos. E isso é muito triste, né? Então, como é que nós estamos hoje? Nós estamos olhando uma notícia no celular e já pensando numa resposta que a gente tem que dar no e-mail e já fazendo uma outra coisa, já preparando um trabalho. Estamos assim. E quanto mais a gente está nesse burburinho, a gente está se desconectando da gente, né? Então, assim, eu volto para aquela tecla que aí eu estou preocupada com a hora agora, para a gente dar tempo. pode deixar que eu Para sou que nós tenhamos tempo de passar minutos algumas. Falta Temos... 20. Eu sou. Tá. Pode Eu estou lhe falar. ouvindo partida. Será que o pessoal está ouvindo assim também? Ouvindo perfeitamente bem você. É. Tá maravilhoso. Engraçado. Por isso você tem que falar. Eu estou ouvindo você bem partida. Eu estou fazendo quase linguagem labial. Mas vai falando. Então, assim, o que é que de bom que a gente pode fazer? Respiração, sempre, sempre, em todo material científico, você sempre vai ver, tanto para a crise de pânico, quanto para as fobias e para a ansiedade, o transtorno de ansiedade, a respiração está ali. Você tem que fazer a respiração diafragmática, que nós ensinamos semana passada. Você quer que ensine um pouquinho agora? Então, você vai puxar o ar, pelo nariz. Você vai pensar que tem uma bola imaginária, uma bola de festa por trás do seu umbigo e você vai encher essa bola. Depois que você encher essa bola, você guarda o ar e depois você vai soltar esse ar pela boca como se estivesse soprando uma vela. Tá? Você pode contar. Isso aí vai de quem é uma subjetividade, o conforto é seu. Você escolhe seu número, mas você pode contar até 4 para puxar o ar, até 4 para deixar essa bola cheia por trás do seu umbigo e até 4 para soltar. E até 4 espera para respirar de novo, senão você vai hiperventilar. Né? Essa respiração vai oxigenar o seu cérebro, vai baixar a sua ansiedade e também, quando ela oxigena seu corpo, ela baixa os batimentos cardíacos. Ok? Então, respiração diafragmática. Uma outra coisa que a gente pode fazer, tá? É um exercício muito bom. É o seguinte. A gente precisa dessensibilizar esse medo. A gente faz muito isso na terapia. Mas, se você não estiver nesse momento e num processo psicoterápico, você pode fazer também, como eu vou ensinar agora, tá bom? Só existe um tempo verbal para o nosso cérebro, que é o tempo presente. Isso. É o aqui e o agora, né? Da Gestalt. Tão importante. Precisamos estar no aqui e agora. Então, o tempo presente, o cérebro, quando a gente lembra do passado, para o cérebro é como se estivesse revivendo tudo aquilo. E quando você faz uma projeção do futuro, para ele é como se ele estivesse vivendo aquilo também. Tá? Então, você vai fazer o seguinte exercício. Digamos que você tenha fobia social. Um exemplo. Você vai se imaginar socializando com aquelas pessoas, mesmo que no início, quando você começa a fazer essa projeção de futuro, você não se sinta bem, tá? Não tem problema. Esse não se sentir bem faz parte do enfrentamento, que é fundamental para quem tem fobia, quem tem medo também. Né? O enfrentamento, ele é a base de tudo. Quanto mais medo eu tenho, mais o problema vai diminuir ou vai crescer. Ele cresce.
né? E quanto mais eu enfrento, o cérebro ele vai se adaptar àquilo e esse problema vai diminuir, tá? Então, mentalmente, você vai fazer um cenário, você vai criar um cenário onde você consegue falar com as pessoas, você consegue socializar, e nesse tempo você vai ficar respirando, fazendo a respiração diafragmática, tá? Quatro, Isso. quatro, quatro. Isso. É. Então, esse é um trabalho, esse é um exercício que também ajuda na dessensibilização, tá? A respiração, a dessensibilização, a meditação. A meditação muita gente pensa assim, a meditação é aquela coisa de monge, de ter que ter, tem que ficar numa posição com as pernas cruzadas, as mãos assim. Não, nada disso, gente. A meditação é o esvaziamento desse monte de coisa que está no seu cérebro, né? Um monte a rede toda contaminada, circuitos neuronais totalmente distorcidos. Então, você pode fazer o seguinte: você pode também respirar, a respiração sempre acompanha. Você pode respirar e você pode se imaginar sentindo a sua respiração, tá? Não é importante só contar de 1 até 4 e guardar o ar, soltar, pronto. Eu já oxigenei. Oxigenou. Mas é muito importante você se concentrar e sentir o ar entrando, sentir sua barriguinha, o ar quando você está enchendo a bola, sua barriguinha sobe um pouco, né? Então é muito importante que você faça isso. E que você consiga viver, nem que seja alguns segundos durante o dia. Se você se lembrar de fazer isso várias vezes, será excelente no aqui e no agora. Quando você estiver agoniado, e até tem uma coisa corporal, né? Que você se mexe, e você para um pouquinho e sente esse momento. Respira e pensa assim: eu estou aqui. Vive um dia de cada vez. A fobia, ela, como eu tinha falado no início, ela impacta muito na autoestima das pessoas. Muito, né? Quem tem agorafobia não tem... se sente, quantas oportunidades essa pessoa perde? Porque festas, né? Porque tem medo de passar mal numa festa. E ela inviabiliza a vida profissional também de muitas pessoas. Todos esses tipos de fobias. Fobias específicas num grau menor, mas também tem seu prejuízo, né? Então, assim, eu acho que você não precisa guardar isso, você não precisa se sentir condenado a isso, né? Procura uma ajuda, procura um tratamento. Às vezes, é necessário também um acompanhamento com o psiquiatra, com o médico, né? E um grande aliado para diminuir a ansiedade é o antidepressivo, né? Esse nome é até injusto com o remédio, né? Porque ele serve para muita coisa. Fala também, Cássia, eu quero ouvir sua voz. Estou aprendendo. Quero que você... Tereza, eu já falo muito, Tereza. Eu quero que você fale. Sabe por quê? Eu e você somos, no fundo, assim, eu sou falante e você é mais quieta. Mas a gente gosta das mesmas coisas. Eu acho fantástico quando você fala o nome antidepressivo, dá a impressão que é só uma coisa. Mas ele Não é é. boas, porque tem gente que precisa desse remédio Mas quando para ele foi depois. criado, colocaram esse nome e agora para tirar não tem como, né? Exatamente. Então, A Edna Guzzi está aqui falando. Eu acho até estranho a caça quieta. É quando a gente respeita demais a pessoa no saber dela. Você não precisa interromper. Às vezes eu me meto nas lives, Tereza, que às vezes as pessoas falam as bobagens. Então, na verdade, eu respeito tanto o teu saber. Não é à toa que nós duas estamos com o projeto aprovado lá na nosso doutorado, né? Olha o neurônio espelho. Eu estou lá aprovado com o meu projeto e você. Então, é o respeito. Às vezes, o silêncio é por causa do respeito. Não é? E às vezes eu falo em alguma coisa porque eu acho que a pessoa falou alguma bobagem e eu tenho que ficar corrigindo. obrigada, Porque... querida. Mas é verdade.
É sabe? super, super recíproco. Então, assim, às vezes as pessoas que sofrem com esses medos irracionais, elas se sentem inferiores, não é? Se sentem fragilizadas, fracas. Eu queria deixar uma historinha, tá? A gente está terminando, eu vou contar uma historinha aqui Vai do Vitor embora. Frank. O Vitor Frank, o lindo Ai, Vitor Frank, você sabia que a né? frase da vida é do Vitor Frankl, o É, pai da terapia? Encontrei prazer. Quando esse homem fez essa frase, e, gente, lindo, né? Lindo, lindo, que ser humano maravilhoso. conta a história do Vitor. E Ai, gente. E eu quero deixar uma historinha aqui dele, né? O Vitor Franco, ele morreu em 1997, com 92 anos. Ele é o precursor da logoterapia, né? E ele tem uma história linda. Os livros dele são fantásticos. Eu super recomendo, né? E ele entendia a importância do sofrimento na vida da pessoa. Então, todos nós sofremos. Quem disser que não sofre nesse mundo, a gente olha de lado, né? A gente, opa, tem alguma coisa aí por trás, a gente precisa trabalhar. Porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Já disse Nietzsche, e muito antes de Nietzsche, disse nosso Senhor Jesus, né? No mundo tereis aflições, né? Mas com ânimo. Então, mas tem de bom ânimo, exatamente. Eu venci o mundo, então vamos E lá. Então, é alma, ânimo é psique, ânimo é o sim, sistema límbico. Olha a sim. Bíblia como completa, É né? lindo, é lindo, é lindo. É, É, é lindo. E aí, essa história é a seguinte: uma vez ele recebeu uma carta, o Vitor Frank, de um rapaz americano que, aos 17 anos, praticando esporte de mergulho, ele ficou, teve uma pancada e ele ficou paralisado do pescoço para baixo, esse rapaz. E ele escreveu para Vitor Frank dizendo o seguinte: olha, eu quebrei o pescoço, mas o pescoço não me quebrou. Começa aí, né? Eu quebrei o pescoço, mas o pescoço não me quebrou. Eu agora tenho a clareza, eu sei que eu sou um deficiente. E possivelmente eu serei um deficiente até o final da minha vida. Mas eu não vou, eu tomei uma decisão, eu não vou parar de estudar. E agora que eu conheço o sofrimento, eu quero ter uma profissão, eu quero ser psicólogo. Eu quero ser psicólogo para ajudar as pessoas. E agora eu sei que eu posso ajudar muito mais, porque o sofrimento me faz entender o sofrimento do outro também. E aí, 4 anos depois, não sei, o Vitor Frank levou ele para a Alemanha, ele deu palestras nas universidades da Alemanha, e o título da palestra dele, esqueci, deu um branco. Mas depois é, nos comentários. é o desafio, eu coloco nos comentários, isso. Isso. Não, a gente tem só um minutinho. Vamos lá que a gente tem, quem sabe faz ao vivo. Tereza é das minhas, que levanta e pega o livro. Estão vendo que é neurônio espelho? Olha só, eu também faria isso, É Tereza. porque, é porque você deixar um serviço mal acabado não tem condição. Você tem que fazer Ah, certo, né? tá, vamos. A sua memória, tudo bem, falhou. Então, tudo É, bem. Mas a normal, frase é linda. Não vou deixar você sem essa frase. O fala. poder desafiador do espírito humano. É o título era o título da palestra desse rapaz, não é? Que ficou imobilizado do pescoço para baixo. Isso é lindo. O poder Eu desafiador do espírito humano. vou buscar conhecer. Que E, lindo! lindo. E as palavras finais da palestra dele eu sei que é possível, eu sei que é possível, porque eu sou a prova disso. Ó, Então, que nós possamos começar, a partir de hoje, lidar com os nossos medos, não é? Lidar com os nossos medos. E a gente tem algumas ferramentas para isso. Recapitulando, a respiração, não é? Qual é a outra ferramenta? É você se sentir no aqui e no agora, prestar atenção em você, né? A outra ferramenta é você poder fazer projeção de futuro, se imaginando sendo aquela pessoa que você gostaria, como você gostaria de interagir ou agir, né? Faz isso na tua mente, não custa nada.
se imagina, se imagina, se imagina, porque você está treinando o seu cérebro. Quando você fizer isso, você está criando sinapses, Eu, você está criando eu, circuitos neuronais. a gente tem pessoas que a gente admira, né? A gente precisa ter pessoas. Imagina que você, por exemplo, eu sou extrovertida demais. Se imagina fazendo o que eu faria. É uma forma de você fazer circuitos neurais. Aham, Tenha, a isso. gente é a doutora Ana Beatriz Barbosa também, né, Tereza? Nós duas, doutora Ana Nós Beatriz, duas, é. sabe? Então, Pois é. você não dá conta de se imaginar, imagina que você faria aquilo que alguém faria, mas não se vê a menos, não. Porque todo mundo tem capacidade. Todo Basta mundo. ter determinação. E Basta. outra coisa, gente, não, quando você tiver com esse medo, não lute contra ele, no sentido de dizer, eu não quero sentir, eu não quero pensar nesse medo, porque quando você diz isso, ele vem mais forte, né? Respire, respire, faça aquele exercício de você trazer você para esse momento, porque quando esse medo vem, ele é tão irracional, né? E ele traz uma série de coisas que ele antecipa só negatividade. Não tem ansiedade positiva, né? Não existe. A ansiedade é sempre negativa. O que Né? é positivo. Então, A gente tem quanto mais você... Oi? A gente tem que separar medo, eles andam de mão dada. Vou só recapitular. Tem muita gente que está aqui que não estava no início. O medo anda de mão dada com a ansiedade. Mas o Total. medo chegar até é o medo que faz a gente usar luva, botar máscara, chegar em casa, lavar a mão, tomar banho, para não ter o vírus entrando no nosso Isso. corpo. Então, agora a ansiedade não. A ansiedade, você já Não. tomou banho? A ansiedade, o medo é uma emoção. Uma emoção. Chega, acabou. Sentiu, pronto, acabou. Passou, passou. Tá tudo bem. Massa. O medo é uma foto. A ansiedade é um estado emocional. Um estado, ela fica. E quando ela fica, ela se transforma nos transtornos. Os transtornos vêm daí. E a gente, no próximo live, nós vamos falar do transtorno que Roberto Carlos tem, que quando ele começou a se medicado, ele parou a paranoia dele de usar marrom. Nós vamos falar de transtorno obsessivo. Obsessivo, compulsivo. Nós vamos falar dessa compulsão que Freud tanto falou, mas aí a gente vai falar de transtorno. Por que que a gente atrela a compulsão a uma obsessão? Se eu não bater na madeira 3 vezes, minha mãe vai morrer. A gente vai falar dessas coisas que a gente está vendo realmente. Muitas pessoas. Sim, aumentado muito. Muito, muito. Perfeito, Tereza. Nós vamos mostrar. Aí a gente vai fazer a propaganda. A Kenny Adriele, que é a que cuida aqui do meu Instagram, vai fazer essas artes maravilhosas. A gente vai divulgar com tempo, para vocês se programarem, para você que está acabando. Eu tenho, assim, Tereza, eu tenho muito que agradecer, sabe? Eu acho que a gente tem. A gente, no fundo, é muito diferente e muito parecidas. Porque não é estação diferente. Mas você também é muito. Nós somos muito parecidos. Tatiana, obrigada por você estar aí, minha aluna de sábado. Obrigada a todos vocês que estão aí. O live vai cortar a qualquer momento. Fala, Tereza, porque a qualquer momento o live vai cortar. Eu vou encerrar com você falando. Beijo. E a Tereza vai fazer mais. Gente, um abraço para todo mundo. Vamos em frente. Não vamos desistir de nós mesmos. Sejamos generosos conosco, né? Você tem que ter generosidade com você. Né? Tem que acreditar. E tem que pensar. É um dia de cada vez. Não tem que correr muito, não. Engraçado que esse isolamento tem me ensinado tanto isso. Essa quarentena tem me ensinado tanto isso. Um dia de cada vez. Que eu sou agitada, mas eu sou calma. Você acredita? Gente, eu tô adorando ficar em casa. Eu quero ficar em casa. Eu também. Né? Muito bom. Muitas descobertas. Trabalhar em a melhor coisa da Terra. Home office é maravilhoso. E assim, muito obrigado, Tereza. Mas a gente vai voltar igual Jesus. Jesus voltará e nós vamos voltar sem ser nessa semana seguinte agora.
Na outra semana a gente vai marcar um live de novo. O Instagram vai cortar. Obrigada. Beijo no coração. Beijo grande. Tchau. Obrigada Tchau. a cada um que esteve. Sigam lá, Tereza. Tereza.lima.psi. Psicóloga. Tereza, psicóloga. Eu vou marcar aqui, vocês vão seguir ela. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Caiu lá.